Olá, olá, boa noite, boa tarde, bom dia, seja quando você estiver assistindo, seja bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma Descomplicando. Esse projeto irado, onde eu venho aqui no Instagram, ou lá no Instagram, depende de onde você está assistindo, e ligo a live aqui e convido algumas pessoas a perguntarem de forma ao vivo, tete a tete comigo, e eu junto dela a gente descomplicar algo que esteja muito complicado aí na sua vida, na sua fotografia, né? No mundo da fotografia, seja no mundo dos negócios da fotografia, do marketing, da técnica, luz, composição, momento decisivo, direção, história, nos pilares, seja onde for. Eu tô aqui para te ajudar a descomplicar a sua fotografia. Eu tenho certeza que você deve ter uma boa pergunta para fazer. Eu adoraria, cara. Há uns bons anos atrás eu adoraria que alguém fizesse isso. Na época não tinha nem Instagram nem nada disso, mas eu adoraria que alguém que eu gostasse do trabalho, eu respeitasse o trabalho, eu gostasse da didática e de fato tivesse trilhado caminhos nos quais eu queria trilhar, colocasse assim, se colocasse à disposição como eu estou me colocando para vocês. E a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar o futuro mudando o presente. Então estou aqui eu, dando o meu máximo para poder mudar o futuro da fotografia, ou seja, não mudar porque não está ruim, mudar no sentido de ajudar, de evoluir. Então, bora se ajudar, rapaziada, que o bicho vai pegar, beleza? Vou fazer a primeira participação aqui só antes de começar. Tá no Instagram? Coraçãozinho para nós aí, vamos ver se a gente chega no maior número de pessoas possíveis. Se você tá vendo isso aqui na gravação no YouTube, pô, deixa o teu like aí, irmão. Se você gostar do conteúdo, deixa o teu like. Se tu gostar do conteúdo, dá um se inscrever no canal que vai ser um prazer te ter aqui comigo, beleza? Pode crer? Vamos lá para ver se temos solicitações aqui. Borges Underline Fotografia. Boa noite. Boa noite, Borges. Como é que estamos? Olha, esse cara tá Bem, preparado, irmão. Fone de ouvido, sentadinho. Que massa. E aí, meu velho? e Fala da aí? onde? Tudo bem? Goiânia? Goiânia. Tudo ótimo, meu velho. Tudo E- ótimo. E aí, cara? Então, eu te mandei uma mensagem hoje, você me respondeu com os vídeos e tal, que eu Olha. fui, que eu saí pra fazer um ensaio hoje com uma amiga, né? E aí Massa. eu pequei um pouco na composição, eu até comentei com você, que eu fiquei preocupado demais com a direção e acabei pecando na composição. E aí eu queria usar um pouco do pôr do sol, mas acabou que a gente não conseguiu achar o local que a gente queria, certinho. Eu dei uma Uhum. olhada antes, mas não foi. E aí eu queria, assim, eu acho que a prática ajuda muito, mas a questão da composição, para mim, tá um pouco difícil. Entendi, meu velho. Me diz aí. Você fotografa o quê? Ensaios? Quanto tempo? Ensaio, ensaio. Eu comecei a fotografar, deve ter um ano e meio. Só que infelizmente, teve um tempo que eu tive que parar por outros problemas. E aí, então, eu voltei agora, tem poucos meses que eu voltei. Então, eu acho que eu posso dizer que eu estou iniciando agora, de novo. Entendi, entendi. Vamos lá, meu velho. Tu tem ideia de quantos ensaios você já fez? Ou quantos. Vai lá, vamos facilitar a tua vida. Quantos ensaios tu Uhum. costuma fazer por semana, em média? Geralmente dois ou três. Tá, não, bem. Só para Isso. me entender mais ou menos, porque quanto Aham. mais eu entendo, mais eu consigo ajudar, né? Senão fica muito superficial a parada. Cara, o que você fez, eu acho que eu te falei isso até. Eu tava respondendo muita gente hoje no Instagram, então não lembro de cabeça de tudo, mas eu acho que o que você fez não é normal, mas é comum. Tá? Como assim Sim. não é normal, né? Não é normal, mas é comum. Normal seria uma coisa que é corriqueira e que é normal e que a gente acaba fazendo e isso não é legal. Agora, que é comum é um erro, de certa forma, um erro, entre aspas, um pouco comum. Por quê? Quando a gente está querendo aprender uma nova técnica, ou mais do que aprender, dominar, sabe? Porque dominar o que é dominar? Dominar é quando a gente sabe alguma coisa, mas está colocando aquilo no campo de batalha, né? Tá masterizando aquilo, tá treinando, fazendo até realmente ficar muito bom. Isso é quando a gente treina e isso é o processo de dominar a parada. Quando a gente está dominando uma parada,
tá? A gente tende a colocar toda a nossa energia naquilo. Então eu tenho quase certeza que muito tempo do ensaio tu ficou muito preocupado com a direção, pensando, se conectando, tentando entender, né, como é que perceber a pessoa, não precisar mais criar tantas poses, sim perceber poses e movimentos dessa pessoa para conseguir sugerir. Então, direção é uma parada que toma muita energia da gente. Uma direção boa, né? Uma boa direção toma bastante energia da gente. E aí, quando a gente não está tão acostumado a fazer isso, toma mais energia ainda. E o que acontece quando a gente coloca energia toda numa coisa só? A gente acaba esquecendo de fazer algumas coisas básicas que a gente já domina, mas que naquele momento, como a gente não colocou energia naquilo, acaba que a gente acaba esquecendo, vamos lá, esquecendo entre parênteses. Então, assim, entre aspas. Então, assim, eu acho que o que você fez é comum. Quando a gente está querendo muito uma coisa, a gente foca naquilo e aí a gente acaba esquecendo outras coisas. E aí quando tu se dá conta, diz, putz, mas ratei aqui na minha composição, poderia ter sido melhor. Massa, boa sacada. Você está fazendo a coisa mais importante na curadoria de um fotógrafo, que eu chamo o seguinte, a nossa melhor... tem uma frase que eu adoro muito que é assim, o fotógrafo é tão bom quanto a sua pior foto, tá? É meio contraditório até, a maioria das pessoas não acreditam muito nisso, mas eu posso provar por A mais B que isso é real. O fotógrafo é tão bom quanto a sua pior foto. Não é tão bom quanto a nossa melhor foto. Ou seja, as pessoas tendem a lembrar mais daquilo que não é tão bom do que aquilo que é muito bom. Então o que eu estou tentando te dizer é que a maioria dos fotógrafos, quando ele chega em casa, ele não olha para suas piores fotos. Ele olha apenas para as suas melhores fotos. E lembra, e pensa, e coloca a sua energia e esse questionamento que você está fazendo comigo aqui nas suas melhores fotos. E isso tá tudo bem, tá certo. Agora, melhor do que isso é quando a gente para pensar naquelas fotos que a gente não conseguiu fazer, naquelas coisas que a gente não fez tão bem quanto a gente sabe que poderia ter feito, né? E isso que você está fazendo, você está olhando para o teu trabalho e pegando o ponto que não foi tão bom e dizendo, cara, por que isso aconteceu? Como assim? O que eu posso fazer? Como eu faço para melhorar isso aqui? E isso é muito legal. Então, assim, esse processo de curadoria do fotógrafo, de olhar para o seu trabalho, olhando os problemas do trabalho para conseguir resolver ele, vai te colocar num nível acima, nos degraus acima muito rápido na fotografia. Eu não te conheço, mas se tu continuar com o processo de olhar os teus problemas e não cair na bad de achar que isso não funciona, porque acontece, quando às vezes a galera olha o erro, elas começam a dizer assim, puta, mas eu não nasci para isso, puta, mas eu não sou bom, porque olha o Robson, porque olha o João, porque olha o Pedro, porque o que acontece? As pessoas comparam o seu bastidor, né, o seu bastidor com o palco do outro. Então você pega as suas piores fotos tuas e compara com as melhores fotos minhas, que é as fotos que você vê. E aí isso é um pouco frustrante. Então a gente tem que aprender a olhar o nosso né, as nossas piores fotos, entender como a gente faz, o que a gente faz para melhorar elas, mas entender que ao comparar essas fotos com o Robson, você está comparando com o melhor do Robson, com o palco do Robson, né? Se tu comparasse talvez com o bastidor do Robson, talvez não seria tão diferente assim. Então isso é muito legal, tá? Agora vamos para a dica para poder te ajudar de fato. Deixa eu tirar um processo rápido de como funciona a direção para mim do ensaio, tá? Eu basicamente começo, eu divido em 3 fases, 3 momentos as minhas fotos, tá? De ensaios. A gente começa pelo quê? Eu, Robson, normalmente começo pela luz, tá? Então eu localizo a luz, vejo uma luz legal, aqui tem uma luz legal, aqui contra, a favor, 45, não importa, a gente tem, sei lá, dezenas de tipos de luz que eu uso nos meus ensaios. Eu escolho a luz, com essa luz eu escolho a minha composição. Tá? Então, assim, claro, com essa luz eu vou compor, então, mais perto, mais longe, né? Vou compor, vou fazer retratão, ou vou compor com a paisagem, porque eu vou precisar contar um pouco também da paisagem, né? Da onde estamos, como estava o clima, quantas pessoas estavam ali, como estava o tempo, estava quente, estava frio, né? Como era o ambiente, se foi ela que escolheu, essa pessoa que escolheu a locação, temos que mostrar ainda mais a locação do que ser só nós fotógrafos. Enfim, então tem uma série de coisas importantes para a gente valorizar. Quando eu estou com a pessoa, na minha luz que eu escolhi, na composição que eu dominei, aí eu vou criar um terceiro passo que é a pose. Eu detesto essa palavra, eu só uso essa palavra de forma didática, tá? Ou seja, ensinando pra galera eu uso pose. Mas eu nunca
falo pose com o meu cliente. Meu cliente não escuta pose da minha boca, porque pose eu acho que é o contrário daquilo que eu faço, daquilo que eu vendo, daquilo que as pessoas me procuram para resolver o problema deles, ou seja, para fotografar, né? Então, aí eu resolvo uma pose, ou seja, eu coloco eles numa posição. Pose para mim é colocar eles numa posição em que a luz e a composição da minha fotografia fiquem favoráveis. E aí, maninho, e aí que eu vou investir na direção. É aí que eu vou começar a jogar ações para eles, para bater nessas pessoas e voltar como reações para mim fotografar. E aí eu vou começar a investir na direção. Então, assim, talvez o que você tenha feito é focado tanto na direção que você começou pela direção. Numa palestra que eu tenho, que eu inclusive dei semana passada no Rio, eu tenho uma lâmina Como a gente não aprende a dirigir. E a primeira lâmina, a primeira dica, né, que é de como a gente não aprende a dirigir é não começando pela direção. Né? Olha que louco. Então a gente aprende a direção, aprende a dirigir bem, não começando pela direção. Então eu aconselho o quê? Direção para mim é a parte mais complexa. Eu acho que é a tendão de Aquiles de todos nós fotógrafos de pessoas, né? Então eu começaria pela luz, composição, posaria as pessoas, posicionaria as pessoas, acho melhor essa palavra. E aí, maninho, aí é foco e energia na direção. E aí você vai começar a dirigir essa pessoa. Porque daí ela já está num ambiente controlado, a luz já está resolvida, a composição já está resolvida, então não tem esse negócio de ficar mais claro, ficar mais escuro, ou a pessoa vai para o sol, a pessoa vai para a sombra, o fundo está resolvido, não tem uns galhos saindo da cabeça dela que parece um corninho lá. Então assim, tá tudo resolvido. E aí é foco na direção. Então assim, a minha dica principal para ti é, começa com esse processo que eu te falei agora. Luz, composição, ou então composição, luz, isso é o de menos. Posicionamento da pessoa e aí sim a direção. Não faz ao contrário que fica bem mais difícil. Beleza. Tá. Faz sentido pra ti ou o que eu tô falando não faz sentido? Faz sentido. Assim, eu fiz um outro ensaio na semana passada e nesse eu preocupei primeiro com a questão da luz, porque era de tarde, era a hora que a pessoa podia. Aí assim, era tipo 3 horas. Aí eu falei, não, a gente precisa achar um lugar onde a luz não vai estourar, onde não vai fazer você ficar brilhando e tal. E aí eu fui e encontrei primeiro nesse lugar, era um parque, assim, de cidade mesmo, encontrei, assim, um lugar onde tinha uma luz legal, mas não tinha sombra demais e começou a dar certo. Porque, assim, essa pessoa eu já conhecia mais, então eu não me preocupei tanto com a direção, porque eu já conhecia ela há mais tempo. Tem os dois lados da moeda. Eu sou um cara que prefiro fotografar pessoas das quais eu não conheço do que pessoas das quais eu conheço. Mas aí é muito gosto pessoal, né? Por quê? Porque eu domino muito bem a direção. Eu domino total a direção. Então, assim, eu entrar em 5 minutos de conversa com uma pessoa, eu saio ela fotografando ela super de boa, bem de boa mesmo. Porque eu domino o processo todo, né? Pra mim, Robson, a direção é puramente técnico. Por isso que eu defendo que todo mundo pode aprender. Tudo que é puramente técnico é muito fácil de aprender, sabe? Eu não tenho que ser, nossa, meio psicólogo, entrar na cabeça da pessoa, conversar com ela sobre o passado. Não, pra mim é puramente técnica, entendeu? Puramente técnica. Então quando a gente mete a técnica na parada, ou seja, a gente sabe o que tá fazendo, é que nem assim, o cara que domina sei lá, deixa eu pensar numa coisa de matemática, eu não domino quase nada de matemática. Regra dos terços. Não, na regra dos terços. Como é que é aquela 3? Pra te descobrir uma. Tem 3. Como é que é? Regra de 3. Regra de 3. É isso aí, pode ser que essa regra de 3 aí. Quando você domina a regra de 3, você não tem o cálculo que você não consiga fazer para descobrir a regra dos 3, entendeu? Porque você sabe a técnica da parada. Aí você pode dar o número que você quiser, o cara vai descobrir a regra dos 3. Porque simplesmente é técnica, tá ali, é só fazer sempre a mesma coisa que dá certo. Então na direção também funciona assim, né? Então é isso, cara. Eu acho que essa é a parada. Foca uma coisa de cada vez e aí, velho, treina bastante. Se você tá fotografando 2 a 3 ensaios por semana, é muito bom. É muito bom. Essa é uma média boa. Se você fizer isso por um ano, você vai fazer um caixa legal, você vai ter um portfólio legal, você vai treinar muito, eu tenho certeza que você vai evoluir muito, e se você continuar não só treinando, mas treinando da forma certa, né? Treinando direitinho, treinando do jeito certo, estudando, treinando e mostrando esse trabalho que você está fazendo, porque pense assim, se você tem 2 ensaios por semana, 3 ensaios por semana, 2, 3 ensaios por semana, você tem 2, 3 posts para fazer por semana também. Olha que massa!
E aí eu vou te dar uma regra, eu vou te dar uma dica extra aqui, brother. Seguinte, quando as pessoas veem... Quantos anos você tem? 21. 21 aninhos, que massa. Ah, quase não lembro mais dessa época. Mas, tô brincando. Mas que legal. Cara, você tem 21 aninhos, você fez alguma... Você teve outra profissão além da fotografia ou não? Eu prestei vestibular há muitos anos. Eu estudei muito tempo para prestar vestibular, para entrar na faculdade. Eu queria fazer medicina na época. Só que eu já tinha câmera, eu já fotografava, mas era por hobby nessa Uhum. época. Então eu fotografava muito paisagem, porque assim, quando eu viajava, eu curtia muito fotografar paisagem. Aí eu ficava Sim. nessa vibe. E eu nunca tinha pensado em fotografar pessoas e tal. E aí, uma vez, né, em uma dessas viagens, uma pessoa gostava muito de fotografia e se interessou por ver essa fotografia. E ela começou a ver e falou, nossa, muito bom, não sei o que e tal. E ela interessava e falou assim, não, por que você não tenta fazer isso de verdade? Eu falei, nunca pensei, porque pra mim só existia o caminho lá, né, o regradinho de faculdade, trabalho, não sei o quê. E aí, estabilidade, né, entre aspas. E aí eu nunca tinha pensado. E aí, de um ano pra cá, isso caiu por terra e eu comecei a entrar. Que eu Legal. sempre gostei bastante. Que legal. Mas um clássico entrante da fotografia é muito assim, né? Um bagulho assim pica na gente e, cara, ferrou, né? É muito louco, assim, não solta mais. Que massa, tá? Eu tô te perguntando isso só pra entender um pouco mais, porque assim, cara, então você não teve um outro trabalho e tal, você não foi Não. literalmente alguma coisa conhecida por já fazer alguma coisa no meio profissional, por exemplo. E tá tudo certo. Então agora é a hora de tu te colocar no mercado como um fotógrafo. E como é que a gente se coloca no mercado como fotógrafo? Existem várias formas. A forma mais clássica que eu conheço é o seguinte: a pessoa abre um Facebook, uma página do Facebook, coloca o seu nome e o seu sobrenome, coloca fotografia, Fotografia. né? Vai lá e monta o João Fotografia com um logo com uma câmera, né? E aí cria um perfil de Uhum. Facebook, uma página no Facebook, um perfil de Instagram, uma página no Facebook e acha que é fotógrafo. Então tudo bem, talvez até seja fotógrafo, mas para ele deslanchar mesmo, ele precisa fazer uma coisa mais importante que essa, que é mostrar o seu trabalho. Então se você está fotografando de 2 a 3 vezes por semana, você tem 2 a 3 trabalhos por semana para publicar. Se você publicar fielmente, cara, assim, ó, fielmente, assim como você estudava antes para medicina fielmente, se você fielmente publicar todos esses trabalhos, no Facebook, no Instagram, se tu tiver um site, no teu site, se não tem site, faça um site no teu site e diariamente também algumas fotos no Instagram, cara, eu tenho certeza que você pode ir muito longe, tá? Não tô no sentido de ir muito longe, mas aí sim tu vai fazer as pessoas entrarem, desculpa, tu vai fazer as pessoas perceberem que você é um fotógrafo. Então agora você não é mais um Uhum. estudante de medicina, agora você é um fotógrafo. E eu vou te dizer uma coisa, quando as pessoas publicam bastante trabalho na internet, tem duas coisas que acontecem com elas. A forma das outras pessoas verem essa pessoa. Ou seja, se você começar a publicar todas essas fotos que eu estou falando para ti, todos esses trabalhos, eu, Robson, como uma pessoa qualquer que te conheça ou que te acompanha um pouquinho, eu vou ter duas formas de pensamento, tá? Que é, primeiro, caramba, esse cara tá trabalhando um monte, olha, ele virou fotógrafo, tá trabalhando um monte, ele deve ser bom, porque quem trabalha Uhum. bastante normalmente é bom. Ou a pessoa pode olhar e dizer, nossa, esse cara tá trabalhando um monte, ele deve ser muito barato, porque, pô, pra trabalhar desse jeito tem que ser barato. E tá tudo bem, velho. Vou te dizer uma coisa, bom e barato é o sonho da maioria do cara que contrata um serviço. Sabe qual é que é o resto do sonho? É bonito, né? O clássico. Todo mundo deseja comprar um bom, bonito e barato. Todos nós É. sabemos que o bom, bonito e barato praticamente não existe. Mas, mesmo assim, a gente busca. Toda vez que eu vou contratar um serviço de alguém, a gente busca um serviço bom, bonito e barato. Nesse caso, tu publicar toda semana todos esses trabalhos vai fazer as pessoas pensarem que você ou é bom ou é barato, ou o melhor de tudo, é bom e barato. E isso faz muitas pessoas entrarem em contato contigo. E aí, quando entrarem em contato contigo,
é só você ter uma boa forma de apresentação do seu trabalho, você vai poder vender bastante. Uhum. Então o que eu estou dizendo é isso, tá? Eu acredito que quando a gente trabalha muito, evolui bastante e mostra o nosso trabalho, as pessoas percebem e as pessoas chegam. Isso é um pequeno, a ponta do iceberg, uma pontinha do que eu ensino no Poder da Autoria, que eu sempre digo que, cara, dá para se tornar o fotógrafo mais desejado da região. Não é difícil, é simples. Sabe por quê? Porque a maioria de nós, fotógrafos, somos um bando de preguiçosos. Cara, a gente está com 90 pessoas aqui, tá? Eu tenho certeza que dessas 90 pessoas, tu pode até não concordar, você aí, não tô mais falando mais contigo só agora, velho. Mas outras pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que você aí não deve se achar preguiçoso. Mas eu tenho certeza que se você é um fotógrafo, você faz parte, talvez, da grande escala preguiçoso, que não publica todo o trabalho, sabe? Que tem preguiça de publicar, que está cansado, que não vai. Ou seja, o bom disso é que nós, fotógrafos, os nossos concorrentes, eles são muito preguiçosos, assim como a gente é preguiçoso, né? E quando a gente está com muita sangue nos olhos, com muita vontade, se a gente fizer só o básico, se a gente fizer o básico bem redondinho, a gente já pode se destacar bastante no mercado. Então, te desejo isso, brother. Treina muito, estuda muito, cola na Semana da Autoria, não sei se você está inscrito ou não, se está sabendo ou não, mas Semana da Autoria vai rolar dia 29 de julho, cola lá, assiste essa parada que eu tenho certeza que lá eu vou te ajudar bastante. E, cara, arrebenta, mano, arrebenta. Medicina, velho, é pra fraco, pra forte mesmo é fotografia. Beleza? Beleza. Obrigado. Valeu, irmão. Tamo junto, espero ter te Valeu. ajudado. Ajudou demais. É nóis, valeu, abraço. Falou. Que da hora, cara, que da hora. Essa molecada largando a medicina para fotografia, é disso que eu me refiro, meu povo. É disso que eu tô falando. A fotografia vai tomar conta dessa parada. Que medicina o quê? Fotografia é foda, que massa. Fico muito orgulhoso de fazer parte do mercado que ajuda muito e mostra que, cara, esse sonho antigo de meu filho vai ser médico, meu filho vai ser dentista, meu filho vai ser advogado, meu filho... Não, cara, meu filho também pode ser fotógrafo. É uma puta profissão massa também, tá? Mas, vamos lá pro próximo. Ponto, underline, clique. Vamos ver. Opa! Salve! E aí, boa noite, meu velho. Boa noite, tudo bom, Robson? Tudo ótimo. Qual é que é o seu nome? De onde você tá falando, brother? Eu sou o Tom, eu falo de São Roque, São Paulo. Olha, que legal, São Roque. Pode crer, Tom. E aí, meu velho? Que manda? Ô, Robson, como lidar com um cliente tímido? Que eu sou bem descontraído, mas assim, às vezes a gente pega uns tocos de vez em quando que a gente fala, meu, coloca a mão assim, não sei, o cara coloca a mão exatamente do jeito que a gente falou e tal. Como que você lida, cara? Quem não fotografa pessoas assim tá mentindo, né? É normal, é normal. Até porque provavelmente, cara, é a mesma coisa que se nós fôssemos dentista, e nós estivéssemos falando uma live de dentistas, tá? Então a gente estaria falando, você ia me perguntar, Robson, como é que você faz com aquele cara que senta na cadeira de dentista e tá tão nervoso que fica reto que nem um pau? E você não consegue nem fazer a porra da anestesia porque o cara tá tão nervoso que a anestesia não pega. Ou que o cara tá tão duro que ele não consegue nem te responder direito. Ele tá tão nervoso. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu sou esse cara. Eu, quando sento na cadeira de dentista, eu morro de medo. Ou, sei lá, fico nervoso e uma série de coisas. Então é normal, né? E não é culpa do cliente, né? No nosso caso, um fotógrafo fotografar pessoas duras, né? Como você brincou, um pau, dois pau lá, tá fotografando. A culpa não é deles, a culpa é nossa. Assim como a culpa não é minha que eu tenho receio do dentista, fico nervoso na cadeira do dentista, né? A responsabilidade é dele. Ele que precisa quebrar esse paradigma, ele que precisa quebrar esse medo, esse receio meu, né? Então ele precisa provar para mim que ele é diferente. Isso é muito legal. E isso acontece. Na fotografia é a mesma coisa, tá? Então assim, é natural que as pessoas são assim, umas são mais duras, outras menos duras. Mas a gente conseguir quebrar isso ou não é de responsabilidade nossa. Só nossa. Infelizmente a gente não tem quem dá culpa a não ser nós mesmos. Porque afinal de contas, esses caras normalmente nunca fotografaram, é a primeira vez deles. Quantos ensaios você já fez? Sei lá, você sabe? Uns 150.
Beleza, você já fez isso 150 vezes. Quantas vezes aquela pessoa já fez isso? Tá, normalmente é a primeira, né? Então, caramba, quando a gente faz algo pela primeira vez, dá um frio na barriga, né? Então, a gente que tem expertise, a gente tem que realmente fazer essa parada, eles dominarem, dominar eles e eles entenderem, provar para eles que a gente sabe o que está fazendo. E nesse caso, quando as pessoas estão duras, no exemplo que tu deu, botou a mão, ficou assim, deixou tudo parado, vou te dar uma dica bem prática. É hora de soltar esse casal. Como assim soltar esse casal? É hora de fazer foto com movimento, tá? Na minha opinião. É hora de fazer foto correndo, é hora de fazer foto caminhando, é hora de fazer foto brincando, é hora de fazer foto fazendo cosquinha, é a hora de movimentar essa parada, aquecer, sacou? É mais ou menos que nem jogador, é que nem atleta. No começo ele tá duro, ele precisa esquentar, por isso que o atleta ele aquece antes. Ele aquece e alonga. Olha que louco. Todo atleta, antes de competir, ele aquece e alonga. Olha como isso é parecido. Ou seja, ele quebra essa dureza do corpo dele. Então, quando a gente começa a dirigir as pessoas nessa forma de movimentar, a gente está aquecendo eles, literalmente aquecendo o corpo, que a gente está movimentando, e aí a gente também tende a ser mais fácil as pessoas ficarem menos nervosas quando estão fazendo alguma coisa do que quando elas estão paradas, esperando o fotógrafo, ou uma pose, ou uma direção mais parada. Então nessa hora é hora de botar caminhar, é hora de botar correr, é hora de fazer movimentos e depois dar uma pausazinha de novo e fazer fotos mais com sentimentos, mais calmo, e de novo depois agitar um pouquinho. Fazer esse balanço, tá? Mas toda vez que eu pego alguém duro pra caramba, eu vou movimentar. Eu vou correr, eu vou brincar, vou gargalhar, vou me expor, porque isso quebra bastante. Quando eu pego pessoas agitadas demais, que também é o caso, que meio que não conseguem se concentrar, né? Porque eu tô falando, dirigindo, meio que não tá escutando, porque o cara é meio uou. Esse cara, eu não movimento ele no começo, não. É a hora de vou pegar ele e acalmar ele, tá, meu? Calma aí, né? Ó, respira fundo, chega juntinho, testa com testa, canto de testa, sei lá. Aí eu vou dirigir ele, depois eu vou agitar ele de novo. Mas quando tá muito agitado, eu acalmo. Quando tá muito duro, eu movimento. Então assim, por isso que eu disse que é a nossa responsabilidade. A gente tem que olhar para a pessoa e dizer, tá, qual o problema que a gente está enfrentando aqui? Tá muito duro. Então, o que eu tenho que fazer para mudar isso aqui? Vamos gerar movimento nesse trem. Vamos fazer movimento. Como dá para gerar movimento? Putz, aí tem dezenas de técnicas. Cola comigo no Poder da Autoria que eu vou te ensinar todas elas, tá? Mas tem dezenas. Você pode usar as minhas, você pode usar as tuas, você pode usar as que você quiser. Mas o importante é dar movimento. Essa é a parada. Porque daí não tem esse negócio da mão vai ficar aqui. Quando você fizer movimento, a mão não vai ficar aqui. Quando fizer movimento, vai ter que movimentar, caramba. Não tem como tu te movimentar, correr com a mão parada, entendeu? Então isso é bacana. A sacada é legal. Robson, rapidinho, outra dúvida. Você começa o seu ensaio de pertinho, mas de longe. Qual que é a dica? Qual que é a sacada? Boa pergunta, boa pergunta. Hoje eu começo bem de pertinho, com a 50mm e perto. Por quê? Porque direção para mim é literalmente conexão. Literalmente. É confiança. As pessoas têm que confiar em mim. E aí abre um parênteses. Confiança a gente não ganha. Confiança a gente conquista. Boa, garoto. Confiança a gente não ganha. Confiança a gente tem que conquistar das pessoas. Então a gente é responsável por conquistar essa confiança. E eu vou te dizer uma coisa, tá? É mais fácil conquistar a confiança de alguém perto e falando mais baixo do que conquistar a confiança de alguém lá de longe, falando bem alto, gritando pra ela, baixa o queixo, chega junto. Você sacou? É mais fácil a gente conseguir conquistar a confiança quando tá mais perto, mais de boa, mais tete a tete, tá? Então isso é muito importante. Eu começo mais de perto hoje, mas no começo começava sempre de longe. Sabe por quê? Porque eu tinha medo, né? Porque eu tinha medo. Eu vejo muita gente começando de longe porque tem medo. Medo, como assim medo, Robson? Vamos lá, medo não na palavra literal do medo, mas o receio, aquela vergonha, aquela timidez, aquele receio que o cliente vem para ser fotografado, o fotógrafo também ter. Ou seja, eu pegava a minha lente mais longa na época, que se eu não me engano era uma 85,
e começava com ela. Por quê? Porque eu tinha um pouco de receio de chegar perto. Então eu começava mais de longe, para quebrar o gelo, até que eu ia me sentindo bem, daí eu ia chegando mais perto. Só que o ensaio demorava mais, tá entendendo? Porque era difícil de quebrar esse gelo. Hoje, que eu sei que eu tô fazendo total, eu chego de perto logo e digo, cara, tem que quebrar esse gelo logo. Se eu quebrar esse gelo em 2 minutos, mano, eles estão na minha mão em 2 minutos, em 10 minutos a gente tá fazendo ensaio foda pra caralho, e em meia hora, 1 hora eu tô com um ensaio massa pra caralho, e eles estão felizes e eu tô feliz e tá tudo certo. Então assim, eu já fiz muito esse erro, na minha opinião, de começar de longe. Hoje eu começo de perto, domino bem eles, as paradas, e depois eu vou me afastando. Por que depois eu vou me afastando? Porque direção é conexão. O que é conexão? Vamos falar em imã. Eu adoro dar exemplo besta porque eu acho que é assim que a gente aprende. É um imã. 2 ímãs distantes, eu vou botar mais ou menos essa distância aqui. Ó. 2 ímãs distantes, o que acontece com eles? Se a gente botar 2 ímãs aqui, um positivo e um negativo, a essa distância, teoricamente não acontece nada. Eles tendem a se atrair, mas a essa distância não, porque está muito longe. Né? Agora, se eu empurrando eles, se eu ir aproximando eles, e eu chegar numa distância mais próxima, o que acontece? Ele se gruda. E conexão para mim é isso. Eu preciso chegar lá e me conectar com esses caras. Quando eu estou conectado, é mais difícil eu desconectar um imã, não é? Porque se eu soltar, se eu não fizer nada, simplesmente não fizer nada, com 2 ímãs encostados, o que acontece? Grudado. Nada, eles ficam grudados, eles estão fazendo força para ficar grudados. Eles só se soltam se eu começar a fazer força e puxar um para cada lado. Tá entendendo? Então é mais fácil eu conectar logo e depois quando eu me afasto, por mais que eu vou mais longe, eu ainda estou conectado. Talvez não tão forte como quando estou perto, mas mesmo estando mais longe, eu estou conectado com eles. Então mesmo indo mais distante, mesmo eu indo para mais longe, fazer fotos mais abertas e tal, mesmo assim, eu continuo conectado. E eu não fico muito tempo longe, não. Eu fico um tempo longe, faço algumas fotos e volto para perto, faço algumas fotos de novo. Por quê? Se ficar muito tempo longe, talvez, quem sabe, a gente esteja puxando um longe do outro. Então, a minha dica é essa, cara. Pega e eu vi que você falou com a 35 antes. Só toma cuidado, uma dica extra. Toma cuidado para não chegar muito perto em ensaios com a 35. Ela distorce um pouquinho. E se tu não se lidar bem com ela, ela pode incomodar um pouco na distorção. Então, ensaios 50mm, recomendo. Demorou. Tem chance para mais uma ou já era? Cara, se quiser perguntar mais uma, pode perguntar. Assim, Robson, não é da minha... eu tenho o meu posicionamento quanto a isso. Eu meio que... Isso que eu vou te falar, eu meio que tesouro às vezes na conversa, persuadindo mais o nosso cliente e tal. Mas como que você, não sei se chega até você ter esse seu posicionamento muito forte, não sei se chega até você, clientes que venham já com aquela opinião, aquela coisinha clichê formada da internet, da plaquinha, da camisetinha não sei o quê, da bexiguinha não sei o que lá, da florzinha na cabeça. Eu não sei se chega até você hoje. Para mim, chega de vez em quando, chega algumas pessoas, eu consigo contornar e tal, a pessoa até esquece e tal, enfim. Mas se chega até você, ou se já chegou, como que você lidou com essa ideia brega Tá, vamos lá. É sempre complicado de falar isso na internet, né? Porque a internet, enfim. Tá. Vida que segue. Eu tô aqui para dar minha opinião. Você perguntou a minha opinião, né? Cara, seguinte, hoje em dia, não chega. Se eu te disser que não chega 100% das vezes, eu vou mentir. Porque 99,9, quando vê alguém dar um deslize e chuta, pois é, a gente está pensando em levar, eu não vou nem dar o exemplo aqui, porque meus clientes né, me acompanham aqui também, então não cabe expor eles, mas a ideia e tal, e aí eu hoje em dia, obviamente, consigo desenrolar essa parada muito fácil. Mas nunca, não foi sempre assim, né? Natural. Alguns anos atrás era muito comum a galera vir com um caminhão, né? Brinco com um caminhão que você vinha eles e um caminhão de frete junto, né? Porque a plaquinha, vem um caminhão de frete junto, né? Você chega assim e fala, nossa, um caminhão de frete aqui nessa locação, que louco. Sim, é que meu pai tá dirigindo um caminhão, trazendo as coisas, né? Enfim, brincadeiras à parte. Acontecia bastante, tá? E eu fui fazendo caminhada
passo atrás de passo para evitar isso. Hoje não acontece porque eu construí bem a minha marca, né? Eu não conquisto as pessoas não me contratam pelo meu valor, né? Por ser mais barato, elas me contratam pela minha fotografia. Então elas chegam até mim porque elas querem exatamente aquilo e, cara, pasme, eu tô fechando um ensaio, por exemplo, de gestante hoje, por exemplo, que a menina, ela falou assim, cara, eu quero fazer de gestante e tal, você faz aí de gestante? Ela é conhecida da gente, eu falei, cara, faço, apesar de postar pouco, eu faço sim, não tem problema nenhum. Então, eu detesto essas paradas de cheio de firulinha e coisa arada das grávidas. Então, eu quero fazer um ensaio bem clássico, sem frescura nenhuma e tal. E eu falei, cara, é nóis, pode crer. Então, assim, ela veio até mim justamente por conta disso. Então, hoje, o cliente que vem até mim é justamente esse cliente que olha para isso que você está falando, das plaquinhas e tal, e até não curte, né? Despreza aquela parada. E aí acaba chegando até mim, porque a minha fotografia é mais nessa pegada. Só que isso foi uma caminhada, né? Então eu conquistei isso, ou seja, mostrar o nosso trabalho e realmente se tornar uma referência na nossa região a ponto das pessoas desejarem aquele tipo de foto, tá? Agora, se você fizer, ou se está acontecendo com você e você não quer continuar fotografando, tem uma dica para ti. Não conseguiu contornar a situação, fotografa. E manda só para ele. Exato. Não conseguiu contornar a situação, fotografa. Porque, cara, se a pessoa tem essa ideia, se pra ela é legal, tá tudo bem, a gente não pode julgar, tá? A gente não pode julgar. Então, tá tudo bem, faz uma foto, faz a foto ali que em 1, 2 minutos e as outras fotos, com as tuas ideias, você leva aí 5, 10 minutos colocando toda a tua energia, a tua vontade e surpreende as pessoas com fotos muito mais legais do que elas imaginavam ter, né? E aí as outras fotos você vai lá e manda pra eles e deixa quieto, tá? Manda pra eles, mas não publica. O que eu mais vejo é a galera publicando trabalho. Porque por exemplo, leitura de portfólio, tá? O cara vai fazer uma leitura de portfólio e tal, e aí chega essas fotos aí. O cara me apresenta isso aí. Eu falei, caramba, velho, tem certeza que você quer fazer isso pro resto da tua vida? Tu acha legal? Eu começo a questionar a pessoa, né? Se acha legal. Se ela disser, não, eu acho lindo, maravilhoso, tá tudo bem, então continua fazendo. Porque se você achar aquilo que eu acho brega, se achar legal, tá tudo certo, cara. Eu defendo a autoria. O que é autoria? É cada um ter seu estilo, a sua linguagem, a sua personalidade na fotografia. Então, tá tudo certo. Se você tem um estilo diferente e gosta daquilo, coloque isso na tua fotografia que vai dar muito bom. Agora, se você não tá gostando, por que tá me mostrando? Eu questiono. Pois é, Robson, mas tu vê é que eu mostrei, porque eu fiz, e aí a pessoa não sabe dizer muito bem. Então, assim, a gente conquista o cliente em cima daquilo que a gente mostra. Então, se você está mostrando fotos, vamos resumir em fotos brega, porque daí cada um entende o que quiser entender, né? Mas se você está mostrando essas fotos bregas, esse clichê, esse que todo mundo faz, o cliente que gosta disso, porque tem gente que gosta disso, ele vai chegar até você. Porque ele encontrou você e viu que você está fazendo isso. E isso é legal para ele. Então logo ele vai te contratar. Nossa, ótimo, achei um fotógrafo que gosta das mesmas coisas que eu. Só que daí, na verdade, o fotógrafo não gosta. Olha que merda. Então, assim, a gente tem que assumir a responsabilidade de mostrar o que a gente gosta. E o que a gente não gosta, não mostrar. Não mostrar nosso marketing, o que a gente não gosta. As pessoas, mas aí não vai vender. Cara, vai vender sim. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Se você aí está sem trabalho, se você aí está com a agenda vazia, você está fazendo uma coisa errada. Porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu não sei quantos milhões tem de pessoas no Brasil, mas tem gente pra caralho, entendeu? Se não está conseguindo fechar a agenda... milhões de pessoas, eu acho, no Brasil, né? É gente pra caralho. Se não está conseguindo fechar a agenda, você não está conseguindo fechar a agenda de 2 ensaios por semana, maninho, você está fazendo uma coisa errada. A fotografia tá desculpa ser sincero, não estou falando pra ti, né? Tô falando pra todo mundo, mas a fotografia deve estar uma bosta. Literalmente deve estar uma bosta, né? Porque não adianta. Fotografia boa vende. Com crise, sem crise, vai vender diferente. A crise apareceu, mudou. A procura mudou, mas não a ponto de sumir todo mundo. Né? Mas não a ponto de subir todo mundo. Pode reduzir ali 10, 20, 30% de procura, né? Mas sumir todo mundo não. Então, assim, tem alguma coisa errada. Sabe o que a crise traz? Concorrência. A crise traz concorrência. E quando as pessoas não têm muito dinheiro para gastar, elas olham mais naquilo que elas estão gastando. Ou seja, elas olham para o fotógrafo e dizem, será que esse cara vale tudo isso? Aí ele olha o vizinho do lado e diz, olha, mas esse aqui tá melhor, tá mais barato.
E daí contrata aquele. E daí o cara do lado aqui tá dizendo assim, ah, pois é, a crise, as pessoas não têm dinheiro. Não é que elas não têm, elas simplesmente, elas cuidam mais onde gastam. Porque antes a gente, quando a gente tá entrando bastante dinheiro, é que nem numa empresa. A empresa está com a torneira aberta, tá botando água ali para dentro da empresa. Sempre espirra e cai uma água pelo ralo, né? Um dinheiro pelo ralo. Quando chega a crise, começa a faltar água. O que eles fazem? Eles começam a olhar todos os encanamentos para não deixar nenhum pingo vazar. Né? E as pessoas são a mesma coisa, está faltando dinheiro, ou seja, elas querem fazer fotografia, mas não tem tanto dinheiro, o que elas têm que fazer? Elas vão escolher melhor, ou seja, elas vão escolher o melhor custo-benefício. Aquilo que eu estava falando na live de antes, com o moleque de antes, que eles vão procurar o bom, bonito e o barato, que é difícil encontrar, mas que existe se a gente provar que às vezes o bom não é tão barato, mas se for realmente bom, as pessoas pagam. Então é isso, cara, a gente tem que tomar cuidado com essa parada. Tudo isso está ligado. Tudo isso está ligado. E na minha opinião, na minha humilde opinião, a galera que curte, posso estar falando besteira agora, me julguem se você quiser, mas eu acho que a galera dessas fotos mais clichês tende a não entender tanto de fotografia. Ao não entender tanto de fotografia, ela tende a não pagar tanto por fotografia também. Entende? Porque é a mesma coisa que em carro. O Ayrton Senna, ele... Nada contra o Uno, tá? Nada mesmo contra... É só um exemplo. Mas se o Ayrton Senna fosse vivo, dificilmente o Ayrton Senna, que entende carro pra caralho, teria um Uno. O Ayrton Senna provavelmente teria um carro, não pelo valor só que ele poderia ter, mas ele teria um carro que é massa, que anda bem, que é estável, não estou dizendo que o Uno não é, gente. Eu só estou dando um exemplo, pode ser qualquer outro carro, tá? Mas, entende? Ele entende de carro, ele entende de pilotar a parada. Ele vai querer que carro? Um carro bom de pilotar. O cara que entende de fotografia mesmo é um cara que quer o quê? Qualquer fotografia? Não, ele quer fotografia foda. Ele quer um cara bom de fotografia que fotografie ele. E assim é a vida. O cara que gosta de gastronomia não é qualquer comidinha, não é qualquer restaurantezinho que vai suprir a necessidade desse cara. Tu entende? O cara que gosta de futebol, que gosta mesmo de futebol, ele não vai olhar qualquer peladinha se ele pode olhar a Champions League, não sei o que. Tá entendendo? Então é natural. Então assim, quem gosta mais de fotografia tende a pagar mais pela fotografia. Por isso que o meu foco é mostrar a minha melhor fotografia sempre e melhorar a minha fotografia sempre. Porque quanto melhor eu fotografar, mais pessoas que gostam de fotografia eu vou encontrar. E essas pessoas tendem a gastar mais e investir mais na fotografia. Logo, eu, no final desse ciclo, tendo a ganhar mais também. Topzera, topzera. Mas, você é referência, minha referência já há muito tempo. E eu sou pirado no seu trampo, cara. De verdade, eu te acompanho. Quase comprei o curso quando você lançou, quando você abriu o carrinho. Acompanhei a semana, eu vou acompanhar essa semana também. Mas acompanha agora, que dia 29 vai rolar mais uma semana da autoria e te espero lá. E se você curtir, velhinho, e quiser dar um próximo passo, vai ser um prazer te ter lá dentro do Poder da Autoria. E se não quiser, tá tudo bem, eu vou continuar aqui ajudando sempre que posso. Essa semana da autoria vai ser diferente da anterior que já teve? Tem algumas pequenas mudanças, mas a base é a mesma. Mas assiste lá que tudo que é bom dá para ser revisto. Foquinha e... Exatamente. Mas... Obrigado, viu? Tom, prazer, irmão. Prazer falar contigo. Valeu, abraço. Que maneiro. Eu tava no Rio semana passada, palestrando, agora que tô falando maneiro. Nossa, vamos lá. Temos tempo para mais uma? Vamos para mais uma então. Vamos fazer mais uma aqui que vai ser legal. Estão curtindo? Só deixa eu ver uma coisa. Você tá curtindo? Se você tá aqui no Instagram e tá curtindo, dá um like e chama os amigos. Vamos estourar esse 100 aí fácil, tá? Se você tá vendo essa gravação no YouTube, deixa o teu like pro pai, deixa o like, ajuda nós, inscreve-se no canal aí. É o que eu tô te pedindo pra gente entregar sacadas das quais mudam o jogo. De verdade. A mudança do jogo na fotografia não vai ser você está dirigindo para frente, você vai começar a dirigir para trás. A mudança está no detalhe, é o detalhe que muda o jogo, beleza? Vamos para a solicitação então? Tem uma galera solicitando aqui, que legal, vamos ver? Esse aqui, primeiro que apareceu aqui, esqueci de falar o nome,
É Natan alguma coisa. E aí? E aí, Tudo meu bem? velho, beleza? Tudo certinho, Robson? Tudo certo. Me dá o teu nome, velho. Natan o quê? Zanco, Natan Zanco. Legal. De onde você tá falando, meu velho? de Caxias do Sul. Machê, aqui pertinho de Caxias. Que massa. 1 hora de Caxias, praticamente. Exato. E 40 aí, meu minutos velho? daí. O que você manda? Robson, eu queria falar contigo a respeito do que eu faço, cara. Eu tô aprendendo agora, tô começando agora na fotografia. Eu faço um curso profissionalizante, Photoshop, Lightroom, essas coisas, ou eu vou direto pro workshop? Workshop do quê? Workshop de fotografia, e afins também, né? Tá. Edição, pós-clique, Cara, você quer ser o quê? Fotógrafo ou editor? isso. Pretendo, né? Fotógrafo? Isso. Isso. Então, você vai estudar o quê? Fotografia. Tá, então sim, na minha opinião, fotografia, tá? Edição faz parte do processo de um fotógrafo, mas eu não entendo muito bem, tá? Na minha opinião, a gente aprende a fotografar, depois aprende a editar, tá? Porque, então assim, na minha opinião, essa é a linha da parada, tá? Ao contrário, não faz sentido. Se saber editar e não souber fotografar, não faz sentido pra mim não, tá? Então, cara, tem uma dica quentíssima pra ti, adivinha? Você tá sabendo da Semana da Autoria? Sim. Então, cola na Semana da Autoria, dia 29, que é gratuita, online gratuita, você vai ter várias sacadas, um conteúdo bem massa, tá? E depois você pode dar um próximo passo aí, se você quiser, no meu curso no completo O Poder da Autoria. Mas, velho, o que eu posso te aconselhar agora? Estuda muito na internet, faz isso exatamente o que você está fazendo agora, presta atenção. Pega os caras, não pega muitos, tá? Pega alguns caras que você gosta da pessoa, tá? Você gosta da fotografia e que você gosta da didática, tá? Posso te dar essas 3 dicas, tá? A forma como o fotógrafo ensina. Exatamente, porque o que acontece? Não basta saber fazer. Eu saber fotografar é uma coisa. Eu saber ensinar, isso parece índio falando, né? Eu saber ensinar é outra coisa, né? Assim, não sei se você, quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18. Então você acabou de sair da escola. Sim. Tá, beleza. Você teve professores legais? Praticamente alguns sim, né? 90% dos Tá. professores. Teve professores chatos também? Sim, Tá. com certeza. Todo mundo tem, acho. Total. Você teve professor muito inteligente, mas que não sabia ensinar? Tinha professores assim. É foda. Esse é o problema. Porque o que acontece? Um cara, às vezes, que é muito bom, não necessariamente é o cara que sabe ensinar muito bem. Então, isso é a didática. Ou seja, o cara saber fazer e saber ensinar. Né? Então, assim, o que eu te aconselho? Procura pessoas do qual tu gosta da pessoa, do ser como pessoa mesmo, né? Da fotografia, que é muito importante, você tem que buscar professores e fotógrafos que realmente tu goste da fotografia. E por último, um cara que a didática dele faça sentido para ti. Ou seja, o que esse cara fala é fácil de tu compreender. Se essas 3 coisas fecharem num único fotógrafo, tá a prova de que esse é o cara que você precisa estudar. E aí vai atrás dele e estuda com ele. Vai a fundo. Que não importa quem seja ou como seja o ensino dele, se essas 3 coisas fizerem sentido para ti, vai atrás dele. Ou seja, faz alguma coisa que, sei lá, que ele tenha, workshop, curso, sei lá. Essa, na minha opinião, é a forma mais rápida de se aprender fotografia, tá? Um curso profissionalizante, cara, eu não recomendo muito, às vezes demora muito. Por exemplo, você vai fazer às vezes um curso online ou presencial, em poucas semanas, cara, você aprende muito mais do que você passou, sei lá, meses num curso ensinando algumas coisas que às vezes a gente não precisa saber nesse primeiro momento, sabe? Por exemplo, história da fotografia, história da arte. É importante? É importantíssimo. Mas nesse começo, eu acho que você tem que aprender a técnica da tua câmera. Você tem que aprender a dominar a câmera, você tem que aprender a dirigir pessoas, tem que saber dominar a luz, todos os tipos de luz, dominar a composição, todos os tipos de composição. Você precisa dominar a importância do momento decisivo. Você tem que dominar a parada de contar história sobre as pessoas na fotografia. Você tem que dominar muita coisa. E quando você dominar tudo isso, daí é hora de você começar a estudar sobre a história da arte, sobre a história da fotografia, que é muito importante, sabe? Mas
mas eu acho que no início não adianta você saber a história da arte, não importa você saber a história da fotografia, se na hora de você pegar a sua câmera você não souber o que fazer. Entende? Aí você vai morrer de fome. Então eu prefiro que você saiba o que fazer com a câmera na mão, já começando a trabalhar, fazer uns pila, botando dinheiro para dentro. Esse dinheiro para dentro te dá a possibilidade de tu poder investir em ensino e aí tu cada vez ir mais profundo nos ensinos por aí. Então esse é o caminho que eu fiz há 13 anos atrás e é o caminho que eu continuo aconselhando até hoje e é o caminho que eu mais vejo pessoas terem sucesso de forma mais rápida, entendeu? Eu acho que é muito isso, assim. Os grandes fotógrafos hoje, por aí, os grandes novos fotógrafos por aí hoje no Brasil, fotógrafos de pessoas, casamentos e famílias, boa parte deles passaram pelas minhas mãos. Não estou dizendo que eu fiz, não só pelas minhas mãos, pelas minhas e por outras pessoas também, mas passaram por esse tipo de ensino e deram muito certo. Então, assim, não é o único, tem outros, mas esse, na minha opinião, é o que mais dá resultado. Uhum. E Robson, na tua opinião, você falou ali na questão de valores, né? Eu começo a cobrar o meu trabalho já no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, ou eu espero passar essa etapa de conhecimento, de aprender, né, de sugar mais e depois começar a cobrar? Ou eu já começo com trabalhos pequenos a cobrar alguma coisa? Cara, seguinte, o que te torna profissional da fotografia? O que te torna um fotógrafo profissional? Cara, eu acho que é a tua experiência, ah, como tu faz as coisas, o teu trabalho, o teu portfólio, Tá. o portfólio um fotógrafo, ele conta histórias praticamente, né? Como tu disse em algumas lives aí, né? Eu Uhum. acho que é isso. Tá. Mas será que todo fotógrafo profissional é um contador de histórias? Alguns não. Tem fotógrafo que é fotógrafo mesmo, né? Exato. Porque fotógrafo não é um trabalho, né? É um estilo de vida. Exato. Tá. Mas vamos lá, vamos voltar ao papo aqui. Mas não importa como ele é um profissional, certo? Uhum. Tá. Sabe o que que Sim, com torna certeza. você, sabe o que que vai te tornar um profissional? Um fotógrafo profissional? É você ganhar R$ 1 por uma foto que você fez. No momento que você ganhar R$ 1 por uma foto que você fez, você já é um profissional. Vocês concordando ou não com o que eu estou falando aqui é a realidade do mercado. Porque a gente não tem que passar, a gente não tem que ter universidade, faculdade, a gente não tem que passar na prova da OAB ou qualquer coisa do tipo. A única coisa que nos torna realmente profissionais é a gente fazer uma foto, alguém comprar e aquilo quer dizer que a gente é um profissional. Se a gente é um bom ou um mau profissional, aí é outros 500. Se a gente é bom ou ruim ou mais ou menos, aí é outros 500. Mas a gente é profissional. Então tudo isso que eu tô te falando é simplesmente para dizer uma coisa. Cara, se alguém te chamar para tu fotografar, pode até cobrar pouco, mas não faz sentido você não cobrar. Cobra. As pessoas, elas ao contratar um fotógrafo, elas sabem que tem que ser pago. Pode, na minha opinião, você cobrar mais barato. Tá? Eu não vejo problema de pessoas que estão entrando no mercado. Bom, você tem 18 anos, irmão. Tem 18 anos, custo de vida baixo, tá lindo, né? Tá lindo. Então você pode cobrar mais barato, não tem problema nenhum. Eu quando comecei muito barato. Eu comecei sendo mais barato na minha cidade, mais barato da minha região toda. Eu fui crescendo, fui evoluindo, estudei. Cara, você não faz ideia quanto eu estudei. Eu estudei pra caralho, eu fotografei pra caralho, eu ralei, eu treinei, eu dei duro pra caramba e as coisas foram indo à medida que eu ia melhorando, mas né, à medida que eu ia melhorando minha fotografia, ia mostrando né, esse trabalho na internet, o que acontecia, mais pessoas vinham até mim querendo, nossa, quem é que esse moleque fazendo uma fotografia diferente, tal, chamando atenção, mais pessoas vinham me procurar. Quanto mais pessoas vinham me procurar, mais eu podia subir um pouquinho o valor e aí eu ia subindo o preço até que as coisas viraram o jogo, eu deixei de ser o mais barato, passei a ser o mais caro, né? O mais caro não gosto de falar, mas o mais desejado da parada toda, da minha região, entendeu? Então isso é muito massa. É assim que a gente vira o jogo. Não adianta você cobrar muito caro para começar e não adianta você não cobrar para começar. Então assim, se eu aconselho, não tenho trabalho, Robson, como eu faço meu primeiro ensaio? Não tenho trabalho. Pode dar para um amigo teu, para uma menina, para um casal, para a família, dá de presente. Pode te dar de presente. Ao invés de dar um presente, te dê de presente.
tá tudo bem, se dá de presente, se dá um ensaio, dá um trabalho fotográfico. E aí, à medida que as pessoas virem começar a te procurar, cobre. Barato, mas cobre. Esse dinheirinho vai te dar confiança, vai te dar alegria, porque tipo, caramba, cara, eu acho que dá pra viver de fotografia. Sabe essas coisas que passam na cabeça de todo mundo que tá começando, né? Cara, acho que vai dar pra viver de fotografia, que massa. E aí o que acontece? Tu te empolga mais ainda, e aí a gente começa a ficar empolgado, e quando vê, maninho, a gente tá voando bem alto, tá? Então assim, faça isso, só não esqueça de estudar muito. Quanto mais tu estudar, mais rápido você vai conseguir tudo isso. Porque dá para fazer sozinho? Claro que dá. Dá para aprender sozinho? Claro que dá, sabe? O conteúdo que eu entrego aqui, por exemplo, é só esse conteúdo todo que eu entrego, de todos esses meses que eu estou entregando conteúdo pra caramba, dá para aprender muito. Porém, eu coloco o conteúdo desorganizado. Você vai ter que ralar peito para organizar essa parada na sua cabeça e tal. E quando você entra num curso, por exemplo, você recebe a formulazinha do início ao fim, o caminho todo, né, para percorrer. Então tu recebe pronto. Então em poucas horas, poucos dias, poucas semanas, você consegue entender isso de forma mais fácil. Dá para fazer sozinho? Dá. Mas se tu fizer acompanhado, você vai chegar mais rápido onde você quer. Pô, cara, era isso mesmo, viu? Valeu mesmo, viu? Gosto muito do teu trabalho, parabéns, viu? Continue assim, esse fotógrafo massa que tu é aí, o mais procurado do Brasil inteiro, cara. Massa, cara. Obrigado de coração, irmão. Boa sorte, moleque. 18 aninhos, tem uma vida toda pela frente. Obrigado. Arrebenta que, cara, cada dia mais eu torço por novas pessoas na fotografia, mas melhor ainda se forem novos também. Novas pessoas na fotografia. É isso aí. Bora sacudir esse mercado. Tá cheio de gente lá fora querendo uma fotografia diferente. Então, quando você entrar no mercado, não entre fazendo igual todo mundo. Entre fazendo como o Natan gostaria de ser fotografado, fazendo a fotografia. Personalidade na fotografia. Exatamente. É nóis. Beleza? Até mais. Tamo junto. Abraço, moleque. Até mais. Uou! Que massa, que legal falar com molecada, eu adoro, velho, puta que pariu. Quando eu olho para um moleque de 18 anos desse, eu me lembro há 13 anos atrás, eu tinha 17 para 18 anos, estava querendo começar na parada também, não sabia nem o que fazer, nem por onde começar, e eu tive algumas pessoas que me ajudaram, e toda vez que eu posso ajudar alguém assim, eu fico muito feliz, tá? Que da hora, tá? Então, obrigado de coração a todo mundo que esteve aqui para mais uma Descomplicando. E se você está vendo isso aqui no YouTube gravado, faz o favor, deixa o teu like, é o que eu te peço aqui, irmão, e dá o teu se inscrever no canal. Vai ser um prazer te ter aqui comigo. Toda semana, Descomplicando, e toda semana, conspiração, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Valeu, falou e até a próxima. Foi!